Irmãos, apenas a título de explicação, quando nós cantamos salmos como esse que nós cantamos, o salmo de número 3, talvez você estranhe algumas sessões desse salmo, não é verdade? Não é todo dia que você canta seus dentes e seus queixos quebrastes, não é verdade? Mas sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com a música, honestamente, nos nossos dias, de uma forma mais romântica. E a gente perdeu a dimensão de que, desde o princípio, o povo de Deus cantava essas coisas. Os salmos eram um saltério, eles eram o livro de cânticos da igreja. E ao cantar salmos como esses, eles não invocavam somente um romance com Deus, como algumas pessoas pensam, mas eles declaravam certas doutrinas e didaticamente aprendiam do caráter do Senhor em relação, por exemplo, aos inimigos. E por que nós cantamos este salmo nessa manhã? Por causa do texto que eu e você veremos agora, nesse momento. Eu peço a você que abra a palavra do Senhor em Neemias capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 4. E enquanto você vai abrindo, a título de prefácio, ontem eu decidi dividir esse sermão em duas partes, porque eu percebi que se eu tentasse abordar tudo em uma única prédica, poderia ficar muito extenso, muito denso para o nosso culto matutino. Então, nessa manhã, nós leremos até o versículo 4 do capítulo 7, para termos um contexto, mas o nosso foco será nos eventos da primeira parte do capítulo 6. E o segundo motivo pelo qual eu decidi fazer isso também é porque tem dois ângulos que eu quero observar esse texto com vocês. No sermão de hoje, enfatizar um pouco os elementos mais práticos da doutrina que veremos, e na semana que vem também trazendo elementos práticos, mas abordar um aspecto mais escatológico, olhar para esse texto à luz do que Deus está fazendo na história e essa suposta luta entre bem e mal ao longo da história, e nós vamos estudar isso também. Então, hoje, Neemias capítulo 6, versículo 1, acompanhe comigo a palavra do Senhor, que diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito.
porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas obras falavam, das suas boas ações, falavam na minha presença, e as minhas palavras que lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, restabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante deste evangelho tão interessante, Senhor, e tão profundo para nós nessa manhã. Dá-nos a habilidade de compreender as tuas santas e inspiradas palavras, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo mundo, eu generalizo mesmo, todo mundo se anima com uma boa teoria da conspiração. Mesmo que você não acredite muito nesse negócio, essas teorias dão muito pano para manga nas rodinhas de conversa, não é verdade? Nas mídias sociais, ou servem no mínimo para atiçar a curiosidade da cultura popular. Algumas dessas teorias são bem esdrúxulas, como, por exemplo, a teoria dos reptilianos. Já ouviu essa antes? Já ouviu? Dos reptilianos? A ideia de que, desde a antiguidade, o nosso planeta vem sendo governado por seres meio humanos, meio répteis. Simples assim. E para sobreviver, esses reptilianos se alimentariam do sangue humano. E é isso que eles têm feito. Entre eles, os mais populares estariam Barack Obama, Madonna e Elizabeth II, junto com metade da população da Terra. E o objetivo deles é criar uma espécie humana melhorada. Se você é um reptiliano, vem conversar comigo no gabinete essa semana. Trocar uma ideia. Outras teorias, menos esdrúxulas, alegam possuir evidências mais verificáveis. A teoria dos Illuminati. Tem muita gente que acredita na ideia de uma sociedade alemã, que vem desde o século XVIII sendo formada por pensadores independentes e que, ao longo dos séculos, tem tentado conquistar o mundo. É sempre o que eles estão tentando fazer, né? Conquistar o mundo. Esses Illuminati, eles exercem influência sobre o governo norte-americano, sobre o FMI, sobre a União Europeia, e aí você tem outros famosos que são Illuminati. O Steve Jobs era Illuminati, o Bill Gates, o Papa, a Britney Spears, o Barack Obama, reptiliano e Illuminati. Complicado, né? E a teoria sobre quem matou o presidente John Kennedy em 63? Será que foi a amante do presidente? Será que foram os extremistas de direita norte-americanos? Será que foram os executivos do petróleo, a máfia de Chicago, a KGB, o Fidel Castro? Todos eles seriam perfeitamente culpados. Até você poderia ser culpado. Eu te pergunto, onde você estava no dia 22 de novembro de 1963? Qual que é o seu álibi? Talvez alguém poderia dizer: poxa, pastor, eu nem tinha nascido. É o que você diz. Eu não estava lá para ver? Ou estava? Queridos, teoria da conspiração é coisa que a gente ri, a gente passa graça. Mas deixa eu perguntar para vocês. E quando essas teorias da conspiração não tem nada de teoria? E quando essas conspirações são verdadeiras? Quando os inimigos, e particularmente hoje os inimigos do povo de Deus, são bem reais e bem focados no propósito único de derrubar a igreja do Senhor e envergonhar a glória de Deus. E, meus irmãos, essa manhã eu não quero soar fictício nem fantasioso,
Mas como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, e quando os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, quando eles declaram guerra aberta contra os santos, contra os eleitos de Deus e empregam todas as estratégias possíveis, como que você lida com essa conspiração? Nós estamos falando de algo real nessa manhã, meus irmãos. E o Senhor dos Exércitos, nessa manhã, quer abrir os olhos da igreja mais uma vez para as artimanhas do maligno. E o Senhor dos Exércitos, que nos abre os olhos também, guerreia conosco, por nós e a favor de nós, para nós resistirmos no dia mau e persistirmos para a eternidade. Existem 4 artifícios que esse texto demonstra dessa conspiração das trevas, que ela atenta contra nós e que Cristo nos ensina a rebater. E hoje nós vamos nos concentrar nos 2 primeiros artifícios. Mas os 4 artifícios são uma aliança que abocanha, a calúnia que desacredita, a falsa porta de saída e a teimosia de quem não se dá por vencido. Esses são 4 artifícios. Uma aliança que abocanha, a calúnia de quem desacredita, a falsa porta de saída e a teimosia de quem não se dá por vencido. Tá? Primeiro vamos ver essa aliança que abocanha. Nós estamos no capítulo 6 de Neemias, e a essa altura, aqui no versículo 1, retornam à nossa história alguns inimigos que tinham ficado meio abandonados lá no capítulo 4. A saber quem? Sambalate, lembra dele? O samaritano, o governador. Tobias, o seu fiel escudeiro. Gesem, o árabe. E os demais inimigos da região do Eufrates. Nós vimos lá no capítulo 4 que eles estavam geograficamente dispostos de tal forma a circular ao redor da área de Jerusalém. E agora eles, de forma mais ousada, formam um conchavo contra o povo de Israel, por vários motivos que nós já vimos também. Esses homens não queriam perder a sua importância geopolítica. No momento que Neemias chegou na terra com todo o terceiro grupo de exilados, esses homens se viram ameaçados de perder o seu prestígio junto ao rei Ataxerxes, o imperador persa. Eles também não queriam perder a influência sobre os próprios habitantes daquela região, porque Neemias já estava começando a sacudir as coisas, como nós vimos na semana passada. E aí aqui agora, a partir do versículo 2, Sambalate, Gesem e os outros, quando eles recebem a notícia de que Neemias e o povo já haviam reconstruído o muro, já estava quase tudo concluído, só faltavam as portas, mas não haviam mais brechas naquele muro que outrora eles disseram, eles nunca vão conseguir terminar essa obra. Então eles começaram a maquinar uma forma de ludibriar Neemias, e mandaram uma mensagem a ele, basicamente dizendo, olha, Neemias, venha se encontrar conosco nas aldeias. Está aí no versículo 2. Lá no vale de Ono. O tom aqui era de quem queria uma trégua. Talvez soando como se quisesse encontrar um meio termo, para que ninguém saísse prejudicado demais nesse embate que estava se formando entre os israelitas e o povo do Eufrates. E a ideia era essa, veja, Neemias, vem bater um papo com a gente. Vamos tomar um café, Neemias? Vamos tomar um chimarrão? Vamos tomar uma Coca-Cola gelada? Eu não sei qual que era a bebida da paz que eles utilizavam naqueles dias. Mas vamos trocar uma ideia. Vamos colocar tudo em panos limpos. Mas ao término logo aí do versículo 2, Neemias deixa bem claro que ele sabia que esses homens pretendiam lhe causar algum mal. E apenas para te dar aqui um contexto de fundo, esse vale de Ono, essas aldeias no vale de Ono, elas eram no extremo noroeste do território de Judá. Eram o mais distante possível da segurança de Jerusalém, sem sair do país, mas logo ali na borda. E essas bordas ainda eram muito vulneráveis. Era arriscado. Esses homens podiam tentar uma série de coisas, o texto não diz, mas provavelmente estavam tentando uma emboscada para matar Neemias. Ou inventar, talvez, de que ele foi à ONU para alistar pessoas numa suposta revolta contra o Império Persa, uma vez que, a gente vai ver isso logo adiante, isso poderia ser
plausível. Ou seja, Neemias cheirou e sabia que tinha cobra nesse mato. Estava complicada. Meus irmãos, essa forma de agir de Sanbalate, de Gesem, e aqui nós temos, de uma forma tipológica, uma representação da maneira como Satanás age, até hoje. O inimigo do povo de Deus é muito sagaz, meus irmãos. O diabo, e eu falo mesmo, diabo, ele é mestre em fazer parecer que está jogando do nosso lado, não é verdade? De que o povo de Deus e o diabo partilham de interesses em comum e que uma trégua é a melhor saída para os dois lados. Mas como eu e vocês já estudamos na semana passada, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, existem alianças que são danosas. Nós vimos isso na série da semana passada. Quando uma pessoa se coloca em pé de igualdade ou em julgo desigual e acaba entrando em certas alianças com homens de motivações escusas, de interesses obscuros, esse tiro pode sair pela culatra. Nós vimos, seja nas tratativas financeiras que você recebe por aí, as propostas comerciais, seja em relacionamentos com colegas de escola, relacionamentos cotidianos com colegas de faculdade, com colegas de trabalho, nos quais a gente acaba entrando num nível de intimidade mais profundo, com pessoas que não compartilham conosco dos mesmos princípios inegociáveis da nossa fé, a gente acaba tentando fazer algo impossível. A gente quer que a luz beije as trevas. Ou como falamos, a gente quer que Jesus ande de mãos dadas com Belial. E isso é impossível, meus irmãos. E toda vez que nós tentamos fazer essa combinação via de regra, quem vence essa queda de braço não é o lado da santidade, não é o lado da luz, mas muitas vezes o lado da perversidade. Os justos acabam sucumbindo e vão sendo lentamente assassinados pelo espírito do nosso tempo, pelos valores tortos dos nossos novos parceiros. E acontece aquilo que, eu repito a ilustração da semana passada, é a mesma coisa, quando o caçador tenta dar um tiro no urso, você lembra? E o urso fala, por favor, não atira. Vamos conversar. Para que resolver as coisas com violência? Vamos tentar encontrar um meio termo. Você lembra disso? E ele pergunta para o caçador, o que você quer? Olha, eu quero um casaco de pele. E o urso fala, olha, eu só quero uma barriga cheia. É tudo que eu quero, vamos conversar. Eles vão lá, se sentam para conversar, depois de um tempo de conversa, o urso vai embora sozinho, porque a negociação foi bem sucedida. O urso está com a barriga cheia e o caçador está literalmente dentro de um casaco de pele. Meus irmãos, é exatamente isso que acontece conosco. Nós somos engolidos por alianças assim. E para ir um pouco além do que falamos na semana passada, entrando numa aplicação desse texto, nós tentamos fazer essa trégua com o pecado constantemente. Sabia? Sabe o que a gente faz com o nosso pecado? Nós sentamos na mesa com ele e a gente faz o seguinte, pecado, você está aí, vamos tentar aqui encontrar um meio termo no qual eu faço aquilo que você está me propondo, mas dentro de uma margem de controle, para a gente não perder aqui muito o domínio da situação, de tal forma que eu consiga o que eu quero e você também. Mas, meus irmãos, quando nós entramos nessa forma no pecado, nós já perdemos tudo. Porque não se negocia com as trevas. Quando você cede, em primeiro lugar, você já desagradou a Deus. Sabia disso? Todos os dias que eu e você cedemos, sabendo que estamos fazendo alguma coisa errada, e cedemos, nós já estamos desagradando o Senhor. E em segundo lugar, meus irmãos, da onde que nós tiramos a ideia que nós conseguimos ter domínio sobre o pecado? Essa ideia de que nós temos controle sobre as consequências do pecado. Nós não temos. E nesse texto, assim como Sanbalate e Gesem e Tobias são uma tipificação do caminho de Satanás e do caminho das trevas, por outro lado, Neemias é uma tipificação de como um crente deve agir, e particularmente de como o Senhor Jesus Cristo agia. Nós vamos ver só para dar um spoiler para você, a gente vai ver essa estrutura para cada ponto. Cada ponto nós vamos ver a artimanha do inimigo,
o pecado por trás, mas como Neemias respondeu a esses problemas. E vamos ver como é que Neemias respondeu aqui agora? Olha o versículo 3. Uma vez que ele sabia que eles pretendiam causar algum mal, ele diz: enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias mandou um recadinho: estou ocupado com um trabalho importante, não tenho como ir agora. E aí no dia seguinte eles ligam de novo: e Neemias, vamos fazer hoje? Neemias fala: estou ocupado também, não tem como. Neemias, vamos fazer semana que vem? Está tudo cheio. Eles fizeram o convite 4 vezes, e 4 vezes Neemias mandou a mesma resposta. Meus irmãos, Neemias não estava aqui mentindo para despistar. Sabe quando o pessoal mente para despistar? Não tenho tempo. Não é isso que ele está fazendo. Ele simplesmente falou a verdade. Tenho coisas mais importantes para fazer, as coisas de Deus. Eu tenho que cuidar da obra de Deus. Eu tenho que cuidar da minha santidade em relação a Deus, da glória de Deus. Eu não tenho espaço na agenda para impiedade. Irmãos, a estratégia de Neemias é maravilhosa. Sabe por quê? Porque ela é simples, ela é fácil, ela é acessível. Não se vence o pecado negociando com ele, flertando com ele. Sabe como é que você vence o pecado? Correndo dele. Tchau, fui, estou fora. Meu coração e a minha mente pertencem ao Senhor. Não habitarei nas portas da iniquidade, lembra? Antes servirei ao Senhor com todo o meu ser e com toda a minha força. Meus irmãos, esse é o método. Muitas vezes quando eu estou no gabinete conversando com o pessoal que está lutando com o pecado, afinal de contas todos nós temos as nossas lutas, mas alguns estacionaram no pecado, sabe, na vaga do pecado e não conseguem sair dela. Quando eu vou olhar e dissecar com os irmãos os hábitos de vida que caracterizam aquela estacionada no pecado, a pessoa só sabe fazer aquilo. Todo o tempo dela está oportunamente direcionado para a prática do mal, quando ela deveria estar colocando na agenda dela o serviço a Deus, as obras ao Senhor. Gente, cabeça vazia é oficina do diabo. Esse ditado não podia estar mais correto. Nós precisamos substituir o nosso tempo ocioso por tempo de trabalho ao Senhor, de serviço. Posso fazer uma proposta bem ousada a você? Muitas vezes, quando eu converso com as pessoas durante a semana, e a pessoa fala assim: olha, meus irmãos, eu não quero propor nenhum tipo de ativismo para a igreja, tá? Mas a pessoa fala assim: olha, eu não fui na reunião de oração na quarta-feira porque eu estava ocupado. Aí bom, tá bom, motivo legítimo. Mas aí quando eu descubro o que a pessoa estava ocupada, ela está fazendo maratona de Netflix de 7 horas da noite até 4 horas da manhã, chegando atrasado no trabalho no dia seguinte. Aí eu falo assim: ok, você estava fazendo maratona de Netflix de 7 às 4, em vez de orar com a igreja. Pastor, mas eu tenho direito à maratona de Netflix. Talvez você se julgue sim no direito. Mas depois não vem reclamar quando a sua vida de oração está uma porcaria. Não vem reclamar quando você está esfriado na sua fé. Não vem reclamar quando eu não consigo vencer nada. Claro, o seu tempo é só maratona de Netflix. Como que é? Você tem ativamente substituído a vaga do mal pela vaga do bem? Estacionado o seu carro junto com os santos? E se usufruído das bênçãos de estar na família de Deus, participando da vida da igreja, dos grupos familiares, da comunhão, do grupo discipulado de homens? Meus irmãos, vocês acham que a luta contra o pecado é fácil? Não é! Não é! Não se engane. O pecado está o tempo inteiro tentando fazer uma trégua com você. Martinho Lutero, eu e você conhecemos ele muito bem, ele relata certa feita, numa daqueles embates históricos dele com o diabo. Você lembra? Martinho Lutero falava muito dos embates com o diabo. Certa vez ele diz que o diabo veio e se apresentou e pediu-lhe para abrir a porta do seu coração para que ele pudesse entrar e discutir com Lutero alguns assuntos muito importantes com ele. Mas Martinho Lutero disse: olha, diabo, eu não tenho as chaves das portas do meu coração. As chaves estão com Deus. Pergunte a ele se ele quer. É assim, meus irmãos. As chaves do nosso coração estão com o Senhor,
para ele é abrir as portas para as coisas certas e fechar para as coisas erradas. E compete a mim e a você alinharmos a nossa vida com o chaveiro do Espírito Santo. Essa era a primeira coisa que nós tínhamos para ver. Essas alianças danosas são perigosas e nós devemos estar atentos a elas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Satanás também é especialista em levantar um tipo de calúnia que desacredita e desmerece o povo de Deus. A partir do verso 5 em diante, você vê aí que Sambalate continua insistindo com a mesma estratégia, e ele envia uma quinta carta. Mas agora, nesses versos 5 a 7, ele adiciona um novo elemento, uma surpresinha. Ele vira, eu estou aqui parafraseando basicamente, ele diz, olha, Neemias, estão dizendo entre as nações, e Gesem confirma isso, é claro, né, o aliado, que você e os judeus estão planejando uma revolta, e que essa é a razão de vocês estarem reconstruindo os muros. Estão dizendo por aí, Neemias, que você quer ser o rei, que você quer ser o rei do povo, e que você inclusive já nomeou profetas para proclamar em Jerusalém que há um rei em Judá. Olha, Neemias, tudo isso será relatado ao verdadeiro rei Artaxerxes. Você não acha melhor a gente sentar para conversar? Rapaz, esse Sambalate joga sujo, né? Joga sujo. E sabe por que ele joga sujo? Talvez você não esteja percebendo aqui alguns detalhes, mas em primeiro lugar, ele mandou essa carta aberta. Ele queria que as pessoas tivessem conhecimento das acusações públicas que ele está fazendo, para quem sabe o povo se revolta contra Neemias. Além disso, Sambalate se apoiava aqui numa certa plausibilidade, porque de fato, esse povo de Judá tinha antecedentes de rebeliões contra os seus senhores, tanto antes do exílio, quanto um pouco depois do exílio. Além disso, meus irmãos, Neemias era um líder habilidoso e muito apaixonado pela sua terra natal. Isso poderia ser facilmente confundido e distorcido como um radical extremista. Neemias, o terrorista, não é verdade? Disposto a dar um golpe no trono e incitar os israelitas contra o imperador persa. Você consegue imaginar Neemias lendo essa loucura toda e falando, what? Que loucura é essa? Meus irmãos, vocês já se pegaram numa situação em que uma calúnia completamente descabida é levantada contra você ou contra alguma situação da qual você tem conhecimento de casos? Você já viu algo assim? E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós somos pegos de guarda baixa quando essas coisas acontecem e nos esquecemos que Satanás é o contador oficial de história torta. Ele é o mestre nisso, ele tem PhD em narrativas distorcidas. Quando a serpente abordou Eva lá no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, e fez aquela oferta do fruto, Satanás já estava distorcendo as palavras do mandamento de Deus, só um pouquinho, mas só o suficiente para fazer toda a diferença, e criar uma incerteza no coração de Eva. Basicamente, Satanás disse, será que eu entendi direito, Eva? Será que Deus disse mesmo a vocês que não comessem da árvore, do jardim? Meus irmãos, o diabo é o pai da mentira. Ele não é o pai do rock, ele é o pai da mentira. Está lá em João 8,44. E esse pai da mentira, ele se disfarça como anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. O diabo, ele geralmente começa com uma premissa ou uma prática que é claramente o oposto do que Deus quer, e dá um giro nela, ele dá um spin nessa história, para que você ache que você tem o apoio de Deus para os atos mais perversos imagináveis. Meus irmãos, posso abrir meu coração pastoral com a igreja nesse momento? E é um coração pastoral não só meu, mas algo que eu e os presbíteros temos partilhado nos últimos dias. Uma preocupação profunda. Meus irmãos, as pessoas nunca acreditaram tanto em narrativas tortas. Nunca. Você já viu aquele comercial do
compre batom. Você lembra? Hipnose. Você sabe o que é hipnose? Tem gente que acha que esse negócio de hipnose não existe. Hipnose existe. Hipnose é uma técnica que é implementada, muitas vezes até com caráter médico, para tentar mudar os padrões de comportamento e pensamento das pessoas. Então essa seria a hipnose do bem, mas tem hipnose do mal. Aquela que o Mr. M tem que chegar no final do programa e mostrar qual que era o truque por trás. Você lembra do Mr. M, né? Paulo foi Mr. M em Gálatas capítulo 3. Ele vira para os Gálatas e fala assim: Gálatas, insensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Quem foi que vos hipnotizou, logo a vocês que viram a Cristo publicamente crucificado? Ele estava falando da pregação do Evangelho. Não que os Gálatas tivessem visto, mas a pregação já havia aberto os olhos deles para a realidade da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas esses Gálatas voltaram aos velhos padrões e foram enganados pelos judaizantes, pelos falsos mestres, e subverteram o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, as pessoas estão hipnotizadas. As vozes de Satanás, hoje, nos discursos dos movimentos sociais, nos movimentos estudantis, no movimento feminista, nos seriados, na novela das 6, das 7, das 8, da Record, da Band, na literatura escolar. Outro dia me mostraram um livro, eu não vou nem citar, meus irmãos, eu fiquei tão escandalizado. É livro que as crianças estão lendo hoje em dia. E essas vozes sorrateiras de Satanás são ardilosas, porque passam a moldar novas identidades e novas formas de pensar nas pessoas e nos crentes, levando os crentes a questionar a boa vontade de Deus para as suas vidas, para os seus casamentos, para os seus gêneros e sexos, para as suas atribuições, para as suas responsabilidades. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que as últimas semanas não têm sido fáceis na minha vida pastoral. Tem certas situações de aconselhamento de gabinete que eu sento com alguns irmãos e eles falam coisas que eles estão acreditando e fazendo. E aí a gente mostra na palavra, mas a Bíblia diz assim, por que você está indo por ali? E a pessoa fala, eu sei que a Bíblia diz isso, mas isso não faz nenhuma diferença para mim. E me resta chegar em casa e ficar chorando minhas pitangas no ombro da minha esposa, noites adentro, chorando com os presbíteros. Meus irmãos, Satanás é especialista em fazer isso. E a igreja seria muito boba, muito tola, de achar que a gente não está nesse nível de guerra. Nesse caso aqui, a narrativa de Satanás não é só para fazer os crentes acreditarem numa coisa torta, mas é para descreditar os próprios crentes. Sambalate está questionando a reputação de Neemias, as motivações desse homem de Deus. E quando Satanás faz isso, meus irmãos, o objetivo dele é minar a confiabilidade das pessoas nos crentes, sobretudo na palavra de Deus, questionando suas verdades e questionando suas autoridades. Eu fico, meus irmãos, escandalizado. Hoje em dia, se uma pessoa ocupa um cargo de governo, mas talvez ela seja evangélica, ou talvez ela seja crente, ela é automaticamente descreditada. Automaticamente. Simplesmente porque ela possui uma fé. E o mundo se engana achando que o mundo não tem fé nas suas próprias ideias. Meus irmãos, hoje tem sido dito contra mim e contra você, preste atenção nisso, que nós não temos nada de útil a contribuir ao debate público. De que nós somos fanáticos, de que nós somos cegos, de que nós somos estúpidos e de que nós somos inoportunos. Eu nunca esqueço de uma experiência que eu tive na UNB, e na época que eu era estudante ainda, a gente tinha lá um grupo de debate, não era cristão, mas era um grupo de debate que a gente estava falando sobre comunicação, semiótica e arte, falando sobre uma série de coisas. E eu, nesse grupinho, eu fiz a apresentação do meu trabalho ali, da minha pesquisa, era um grupo de amigos. E um deles, ao final da conversa, veio conversar assim comigo e falou assim, nossa, Mateus, eu fiquei muito impressionado com a sua exposição. Eu falei, é mesmo? Ele falou, ainda mais porque você é crente. Eu falei, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu perguntei isso para ele, ele falou assim, não, é porque eu não achava que os crentes fossem capazes de processar
essas ideias. Essa é a ideia que as pessoas têm da gente, que é todo mundo burro, todo mundo idiota. Meus irmãos, sabe por que às vezes as pessoas têm lidado com a gente dessa forma? Às vezes, porque nós temos sido responsáveis por essa imagem. Muitas vezes os crentes não estão dispostos a apresentar a sua fé no campo do debate público, de uma forma inteligente, de uma forma trabalhada, com embasamento, dando razão da sua esperança a todo aquele que pede razão da sua esperança. Nós achamos que a apologética cristã, a defesa da fé, é uma coisa reservada para alguns poucos hábeis nessa área, só aqueles que são dotados e têm um dom espiritual nessa área. Mas não é verdade. Quando Pedro escreveu 1 Pedro 3, versículo 15, que é esse que eu acabei de citar, ele não estava escrevendo apenas para os doutores da igreja, para os scholars, para os escolásticos, não. Ele estava escrevendo para a gente, dando razão da esperança que há em nós a qualquer um que pedir razão da nossa fé. Somos nós. Você tem estudado a palavra de Deus a ponto de saber explicá-la para as pessoas? Você conhece a teologia que você professa de verdade? Ou você sempre fica com aquela resistência assim, os reformados, os calvinistas e por aí vai? Você tem estudado? Meus irmãos, se nós não estamos estudando, posso te dar uma ideia? Satanás está estudando. E os estudantes dele são dedicados. E leem os argumentos dos ateus, dos naturalistas, dos hedonistas, dos gnósticos. Eles conhecem as cosmovisões muitas vezes melhor do que a igreja. Conheço muita gente aí fora que entende muito melhor do marxismo cultural do que a igreja do Senhor. E nós nos vemos perdidos, que nem azeitona em boca de banguela, ou cego em tiroteio. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que a guerra não é pequena. Além de se preparar para a batalha, você tem que reconhecer que a batalha é inevitável. De que nós seremos sim chamados de todas essas coisas pelas causas legítimas e ilegítimas, principalmente ilegítimas. Lembre-se dos apóstolos, de como eles foram maltratados. Todas as vezes que os apóstolos eram chamados de, lá vai o povo do caminho, olha, lá vai o povo do Nazareno. Eles não fugiam dessa identidade. Eles batiam no peito e falavam, sim, nós somos esse povo. Meus irmãos, é importante nós conhecermos a nossa identidade. Você já viu o tanto de coisa que Jesus foi chamado? Eu listei algumas aqui. Arruaceiro, glutão, líder da revolta popular. Meus irmãos, Jesus chegou ao ponto de ser chamado de alguém que estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Tem noção disso? Imagina Jesus vendo isso, falando, what? Que loucura! Que loucura! Mas você sabe o que ele não foi chamado pelos seus opositores? De filho de Deus, de salvador dos homens, de prometido das nações, do mais amado e o mais aguardado das nossas almas. E eu não quero saber, meus irmãos, como Jesus falou para Pedro, eu não quero saber o que os outros pensam de mim. Meus irmãos, a pergunta essa manhã é o que você pensa de Jesus? Eu espero que a sua resposta seja, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Porque é na identidade de Jesus, meus irmãos, que nós encontramos a nossa identidade. É exatamente assim que Neemias passou a responder. Olha o versículo 8. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é o que o inventas. Meus irmãos, a consciência de Neemias estava tranquila diante de Deus. Tudo isso aí é invenção. Isso é moda aí para o povo ouvir, não é a verdade. Meus irmãos, somente alguém que está seguro da sua identidade, do amor de Deus e mais, do perdão de Deus e da misericórdia do Senhor pode falar isso aqui sem medo. Tem muito crente hoje acreditando em invencionice dos outros.
em vez de afirmar a sua identidade e se fortalecer. Olha o versículo 8, a segunda parte dele. Quando Neemias diz assim, o versículo 9, na segunda parte. As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando Sanbalate tentou atemorizar, dizendo que a obra ia parar e não ia continuar, Neemias faz aquilo que ele faz de melhor desde o início do livro. Ele ora. Ele ora. Meus irmãos, Neemias é um homem de oração. Neemias fala, Senhor, lembra-te de mim, fortalece as minhas mãos. Quando eu li isso aqui, eu estava revisando o meu texto ontem, e quando eu li esse versículo, eu lembrei de Sansão, eu não sei porquê. Mas você lembra do final da vida de Sansão? Sansão, diferente de Neemias, tinha realmente pisado na bola. Pisou feio, com Dalila, quebrou a confiança de Deus, e ele foi humilhado pelos filisteus, foi amarrado dentro de um grande salão, na presença dos seus adversários, e ficou ali amarrado a 2 colunas. Mas naquele momento ele faz uma oração. Ele faz, naquele momento de maior humilhação, ele pede, Senhor, me dá uma chance uma última vez, para que eu me vingue dos inimigos e eu resista. E Deus abençoa a oração de Sansão. Naquele momento ele é dotado de uma força sobrenatural, ele puxa as colunas, o teto vem abaixo e morre todo mundo, inclusive ele. Meus irmãos, a gente precisa de força. Tem muita gente querendo ter força sem oração. Impossível. Impossível. Você querer vencer a luta contra o mal sem oração é impossível, meus irmãos. Impossível. Nós precisamos direcionar o nosso coração àquele que tem poder sobre as nossas vidas e tem poder de fato de nos sustentar no meio da aflição. Você tem orado por força? Você tem pedido ao Senhor? E você sabe o que é mais interessante? Eu estou terminando, meus irmãos. O que é mais interessante nessa história é que a ironia é muito engraçada. Sanbalate levanta a seguinte acusação, olha, estão dizendo aí que há um rei em Jerusalém. E Neemias está lá atrás pensando provavelmente assim, eu não sou o rei, mas eu conheço o rei. Desde o capítulo 1 de Neemias, ele sai da sua terra de Suzã para Jerusalém porque ele sabe quem é o rei sobre todos os reis. Não era Ataxerxes, não era Sanbalate, o governador da Samaria. Neemias serve ao Senhor dos exércitos, meus irmãos. E ao Senhor dos exércitos que ele direciona as suas orações. Meus irmãos, não há capacidade da igreja de vencer as alianças que abocanham, de lidar com as calúnias que desmerecem a nossa reputação, se nós não estivermos firmados no Rei. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais dessa luta escatológica de amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Se prepara um pouquinho para isso. Mas, meus irmãos, por hoje eu quero que você saiba o seguinte, eu termino agora. Nós precisamos conhecer os movimentos de Satanás. Nós precisamos. Você já viu uma luta greco-romana? Que eles chamam de luta olímpica. Você já viu? Já assistiu isso? Quem já assistiu aqui uma luta greco-romana sabe que ela não é bonita. É feia para chuchu. Ela é suada, ela é pegajosa, ela é suja, ela é dolorosa. Quando um lutador entra no tatame, ele entra para uma guerra. E ele tem que dar tudo de si. Não existe lutador de luta greco-romana meia boca. Hoje eu só quero dar uma chave de braço. Isso não existe. Quando ele entra, ou ele dá tudo, ou ele perde. Não tem meio termo. Eu estou falando disso porque eu li uma reportagem de um lutador nos Estados Unidos que deu zebra. Um lutador que era o azarão e ganhou do outro, que era o favorito, era o campeão 3 vezes estadual do estado de Maryland. E o azarão, era 25 quilos mais leve do que o outro. E quando o repórter perguntou a ele, antes da luta, o que fazia ele pensar que ele seria capaz de vencer contra o homem que venceu o campeonato estadual 3 vezes, ele simplesmente respondeu, olha, eu sei, o outro é maior
e provavelmente mais forte do que eu. E o repórter perguntou para ele: ué, como é que você vai ganhar então? Ele disse: porque eu conheço os truques dele. Eu conheço os truques. Meus irmãos, não nos enganemos. Se a gente olhar cada um de nós individualmente, o diabo é mais forte do que a gente e maior. Individualmente, cada um de nós, o diabo é mais forte do que você e maior. Portanto, não o despreze. Mas, ao mesmo tempo, o Cristo que morreu por nós e ressuscitou, conhece os truques do diabo. E compete a nós também conhecermos os truques das trevas. Meus irmãos, não é suficiente crermos em Jesus. Não é suficiente sermos salvos. Você tem que saber como é que essa luta acontece no tatame. Você tem que se revestir da armadura de Cristo, estar preparado para o dia mau. Como Paulo fala em Efésios 6,13, resistir no dia mau, tendo feito tudo para permanecer firme. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Existe uma verdadeira conspiração acontecendo. E não é para matar o presidente, não é para te dizer que os répteis estão governando sobre a terra. É uma conspiração contra mim e contra a sua vida. Aquele que acha que pode nos derrubar. Precisamos lembrar que estamos em Cristo. E apenas de Cristo obtemos a vitória e a estratégia. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nessa manhã, nós estamos diante do manual do fabricante, o livro de estratégias do Senhor, que é tão superior ao livro de estratégias de Davi. Davi era um comandante bem-sucedido, mas incomparável diante da vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz por nós. Senhor, queremos crescer em astúcia, astúcia santa, Senhor. Conhecer estrategicamente a ação do maligno para que não venhamos a ser tolos e sucumbir diante da obra de Satanás. Senhor, ajuda-nos a olhar tanto para o que podemos fazer hoje com base no que Cristo já fez por nós. Mas também, Senhor, ajuda-nos ao longo dessa semana a olharmos para o que Cristo está fazendo na história. A vitória final que se aproxima e nela estamos fincados e dela somos participantes. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento nós temos a oportunidade de termos um batismo infantil. E eu gostaria de chamar os nossos amados irmãos essa manhã, o Guilherme Feijó e a Raquel, para apresentarem diante da igreja ao batismo o pequeno Felipe Matias.